Saudação de paz para todos vós que estão em Cristo Jesus. Café com Graça no ar, seu devocional de todas as manhãs. Agora no novo horário, às 7 horas, conforme o desejo dos nossos queridos seguidores e amigos, irmãos que estão no nosso grupo Café com Graça. Você que está todas as manhãs com a gente, fizemos uma adequação do horário para que possa melhor poder atender e poder servir, poder abençoar você na sua primeira hora do dia. Agora, todos os dias, de segunda a sexta, no novo horário, às 7 horas. Pega seu papel, pega a sua Bíblia, pega a sua caneta, o seu café e vamos juntos para a nossa reflexão de hoje, que, como de costume, será uma grande bênção para você. Não esquecendo, já aperta o seu joinha, você que está chegando agora, você que está participando nesse momento, você que vai assistir essa live, essa mensagem em outro horário. Nunca deixe de dar o like, colocar seus comentários. Você que não é inscrito nesse canal, por favor, se inscreva, aperte o sininho, para que você possa receber mensagens abençoadoras para a sua vida, tá bom? Vamos lá? Hoje nós vamos meditar no livro de João, no capítulo 18, verso de número 33. O Evangelho de Jesus, segundo escreveu São João, no capítulo 18, verso 33, que nos diz: Tornou, pois, a entrar Pilatos na audiência e chamou a Jesus e disse-lhe: Tu és o rei dos judeus? Hoje nós vamos refletir sobre o tema Não tente caber aonde Deus não colocou você. Não tente caber aonde Deus não colocou você. Essa passagem de João 18 revela um diálogo central. Jesus, ele está diante de Pilatos, questionando sobre sua autoridade e a sua realeza. Este texto nos ensina pelo menos 3 questões importantes. Fala sobre a identidade, sobre o chamado e sobre o lugar de Jesus. Não cabe ao cristão tentar se encaixar em posições ou contextos que Deus não designou. Assim como não cabia a Jesus limitar-se a uma concepção de um líder bélico, um líder político, como alguns esperavam, como um rei dentro de uma monarquia terrena. Na verdade, eles estavam enxergando a Jesus como um reino humano, e Jesus, ele tinha o seu reinado divino. Essa perspectiva de você entender bem o seu papel, entender bem a sua identidade, saber muito bem posicionar-se nos ambientes, se colocar diante das pessoas com consciência de quem você é e a identidade que você carrega é extremamente importante. E vez ou outra nós somos instigados a de repente estar em lugar, em posições e assumir papéis dos quais Deus não definiu e não promoveu para todos nós. Às vezes, por pressão da sociedade, pressão da família, pelas tendências da modernidade, nós somos tentados a ir por um caminho pelo qual Deus não estabeleceu para nós. E nessa manhã, eu acredito que Deus vai falar muito ao nosso coração acerca desse posicionamento e desse alerta de nós não tentarmos jamais caber em algum lugar onde Deus não preparou para a gente. Vamos juntos? Em primeiro lugar, não esteja aonde Deus não te colocou. Jesus, ele não é um rei terreno. Ele não se encaixa nas expectativas humanas ou políticas. O lugar que Deus define é e sempre será superior ao que o mundo define como adequado. Moisés no Egito, ele foi chamado para libertar Israel, mas nunca poderia limitar-se ao palácio de Faraó. Jeremias, chamado profeticamente antes de nascer, rejeitado pelos homens, foi fiel ao lugar que Deus lhe deu. Moisés, ele poderia reivindicar alguma posição dentro do reinado, dentro do império de Faraó, mas ele sabia a posição dele. Jeremias poderia reclamar diante de um chamado tão árduo. Se você não leu o livro de Jeremias, eu te aconselho a ler. Este é o que é considerado o profeta chorão, pois o ministério de Jeremias foi extremamente difícil. Profetizar, entregar uma mensagem a um povo que não o ouviria.
Evite tentar se encaixar em posições que não fazem parte do seu chamado e do seu propósito. Cuidado com as conveniências, cuidado com as trocas de favores e cuidado com as opiniões alheias. O sucesso que Deus tem preparado para nós, ele é totalmente diferente daquilo que os homens podem promover. O sucesso humano, fora do propósito de Deus, pode gerar frustração ou uma terrível derrota. Não corra atrás do que não te pertence. Corra atrás do que Deus chamou você para ser. Sucesso, resultados, longe da onde Deus te quer, é fracasso. Sucesso, resultados, longe da onde Deus quer você, é fracasso. Em primeiro lugar, não esteja onde Deus não te colocou. Em segundo lugar, não esteja onde você já não pertence mais. De repente, você está passando por um momento em determinados lugares dos quais você já não se percebe mais ali, já não se encaixa, já não se enquadra. O tempo passou, a nuvem de Deus se deslocou, o ciclo se fechou nesse lugar e você precisa ter consciência disso. Quando seguimos o chamado de Deus, precisamos abandonar lugares e vidas que não correspondem mais àquilo que Deus tem preparado para nós. Tem lugares e pessoas que foram importantes até chegar aqui. Daqui por diante, elas já não cabem mais. Isso não é nenhum tipo de maldade, isso não é nenhum tipo de problema, é consciência de estágios, de ciclos, de momentos da nossa vida que nós precisamos ter o discernimento. Pedro, ele precisou deixar as redes para seguir Jesus. E se você lembrar, ele precisou deixar as redes bem cheias. Está lá em Mateus capítulo de número 4. Paulo, ele rompeu com o judaísmo, dentro de um legalismo, dentro de um altruísmo que ele possuía, inclusive de uma suposta fama de um homem muito bem preparado dentro da religião, homem que tinha uma cultura forte, homem que tinha uma entrada e saída poderosa dentro do seu povo, mas ele precisou abrir mão de tudo aquilo para seguir o Mestre. Deixa eu te dar um conselho. Solte o que já não pertence mais a você. Permanecer em lugares antigos pode impedir a plena realização de algo novo que faz parte do chamado divino para você. De repente você fica imaginando por que as coisas não fluem, por que as coisas não estão acontecendo como deveriam. De repente é porque você está num lugar, convivendo com pessoas da qual Deus já pediu para você largar. Ambientes que Deus já pediu para você sair, amizades, relacionamentos que o Senhor já disse que já não dá mais, não compete a um homem ou a uma mulher de Deus. E você ainda continua no mesmo lugar. Você não pode, jamais, exigir de Deus algo novo se você permanece com os comportamentos em lugares velhos. Deus, ele abre portas quando estamos dispostos a deixar para trás o que já não nos serve mais. Faz sentido isso para você ou não? Não esteja em lugares ou com pessoas que já não te pertencem mais. Em terceiro lugar, não faça nada usando o que não é seu. Não faça absolutamente nada usando aquilo que não é seu. Deus nos dá dons e recursos específicos para cada missão. Aquilo que é meu, aquilo que é teu. Está no mesmo lugar, de forma diferente, pode acontecer, porque Deus tem multiformes maneiras de trabalhar. Chegar em determinados lugares com ferramentas diferentes, recursos diferentes de que outras pessoas chegaram, é perfeitamente comum. Cada ser é um ser, cada pessoa é uma pessoa, cada história é uma história. Cada estrutura é uma estrutura. Não se compare e não deseje aquilo que é do outro. Perceba, Saul, quando ele recebe Davi como aquele que enfrentaria Golias, quis emprestar a sua armadura. Ele queria fazer com que as coisas funcionassem da mesma forma que poderia funcionar para ele. Esse exemplo de Saul emprestando armas para vencer ali aquele gigante com poder divino, isso denota o quanto muitas vezes nós estamos cegos, querendo fazer as coisas para Deus com as nossas próprias concepções e usando aquilo que Ele não nos deu para usar. Acabe, ele desejou, a vinha de Nabote
fazendo isso à força, ignorando o propósito de Deus, tomando caminhos errados. A gente fala de Acabe de uma forma negativa, porque é assim que ele representa, mas às vezes a gente esquece que ele era o rei de Israel. Operar fora daquilo que Deus providenciou para nós gera tensão, pecado, sofrimento. Nós precisamos usar apenas aquilo que Deus nos deu. É pequeno, mas é aquilo que Deus te deu. É simples, mas é aquilo que Deus te deu. É seu. Nós precisamos ter essa consciência e não almejar nada e querer fazer coisas para Deus com aquilo que Ele não nos concedeu. O que vem de Deus é sustentável. O que é obtido por atalhos é temporário e muito perigoso. Aprenda. Existe um tempo para todas as coisas. Existe um lapidar, uma estrutura que é requerida para que nós possamos alcançar níveis e estágios diferentes. E me referindo à maturidade mesmo, de fazer algo maior para Deus, algo mais profundo. E com isso Deus vai nos arregimentando com ferramentas e armas que dizem respeito ao meu perfil, à minha pessoa. Nós somos seres diferentes e Deus usa cada um dentro de uma particularidade, dentro de uma especificidade. Precisamos respeitar isso e ter a consciência plena que Deus sabe o que faz dentro do seu tempo e dentro da sua forma. Não faça nada usando aquilo que não é seu. Em quarto lugar, nesse processo de vivermos a direção de Deus para estar em lugares que Ele quer para nós, tenhamos paciência, pois nós não podemos impor limites a Deus. Muitas vezes tentamos caber em padrões humanos, limitando a manifestação de Deus em nossas próprias vidas. Pilatos, ele via apenas o poder político. Jesus manifestava poder divino e propósito eterno. Pilatos estava com medo daquilo que geraria, enquanto uma revolução social com base daquilo que Jesus estava promovendo com muitos seguidores e a sua fama sendo espalhada. Mas dentro dessa percepção eu preciso ter a consciência daquilo que eu carrego. Eu não posso me colocar em padrões humanos, colocando limites naquilo que Deus pode fazer. Eliseu, segundo de Reis, capítulo de número 6, ele confrontando os soldados de Arã, naquele episódio ele estava mostrando que Deus ele age de formas que os homens às vezes não imaginam. Deus ele tem maneiras diferentes de trabalhar. Deus tem maneiras próprias de trabalhar. Eu não posso limitar o atuar de Deus por aquilo que eu estou vendo. Deus está fazendo muita coisa que eu não estou vendo. Deus está fazendo muita coisa na sua vida que você também não está vendo. Quando a gente olha para a Bíblia, a gente vê Ana, mãe de Samuel, esperando anos em oração antes que o milagre fosse realizado, mas ela se posicionou. Ela entendia que Deus era capaz de fazer. Não existe limites para Deus. De repente você estar aqui hoje precisando de algo miraculoso, algo extraordinário. E se é extraordinário e é miraculoso, você está deixando na mão da pessoa certa, que é Deus. Não limite aquilo que Deus é capaz de fazer. Entregue a Ele os seus sonhos, projetos, a sua própria vida, entendendo que Ele sabe fazer perfeitamente aquilo que é melhor para nós, aquilo que é melhor para você. Nós não podemos limitar a ação de Deus. Meu papel é confiar que em seu tempo, com o seu método, o seu propósito, mesmo que aparentemente seja tardio, impróprio aos nossos olhos, Ele sabe o que faz. Eu não posso colocar Deus dentro de uma caixinha. Eu não posso limitar Deus às minhas limitações humanas. Às vezes a gente quer olhar para Deus com as nossas limitações. Deus está para além. Deus está acima de tudo e de todos. E você precisa acreditar nisso. A Bíblia diz que aquele que se aproxima de Deus, creia que Ele existe, que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Você pode crer que Deus é poderoso para salvar sua família, sua parentela, trazer uma cura sobrenatural, abrir uma porta das quais um homem não pode fazer. Porque aquilo que compete a nós fazermos, Deus vai nos dar a capacidade de fazer, mas aquilo que não nos compete, Ele mesmo vai fazer, porque Ele é Deus. Escrito está que Ele é poderoso para fazer abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos.
Jeremias vai escrever dizendo que eu bem sei o pensamento que tenho sobre vós, diz o Senhor, pensamento de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Deus é um Deus que sabe o melhor para nós. O que nós precisamos fazer é obedecer, estar nos seus caminhos e acreditar, e não jamais limitar o seu poder. Em quinto e último lugar, não busque reconhecimento fora do seu chamado, fora do seu propósito, fora da sua posição. O desejo de aceitação humana pode levar a caminhos errados. Jesus rejeitou a aprovação de Pilatos. Ele buscava a vontade de Deus. Percebemos isso, José resistindo à esposa de Potifar, preservando o seu chamado, mesmo que isso custasse a sua liberdade. Está lá em Gênesis 39. Daniel mantendo sua fidelidade a Deus, mesmo diante da aprovação dos reis estrangeiros, lá em Daniel 6. O que é que eu preciso fazer? O que é que nós precisamos fazer? Focar no reconhecimento de Deus em detrimento daquilo que os outros estão falando ou pensando ao meu respeito. Buscar validação humana fora do seu chamado pode comprometer a sua missão. E aqui vai um direcionamento de Deus. Às vezes, por problemas familiares, de criação, de traumas, de ausência paterna, às vezes a gente vai buscar validação sempre no outro. A gente vai buscar a aprovação sempre das pessoas. E tem muita gente paralisada, tem muita gente estagnada ou em caminhos errados porque foram direcionadas erroneamente. Ou estão esperando um caminho da terra para viver aquilo que Deus, que é do céu, preparou para nós. Quantas pessoas que precisam vestir o que não gostaria, falar o que não gostaria, estar em ambiente que não gostariam justamente para ser aceito, tentando caber em lugares que Deus nunca te chamou para lá. Deixa eu te falar uma coisa. De repente você entrou nessa live hoje e você está perdido ou você é novo na fé e você está percebendo que a sua vida ela mudou drasticamente porque os seus antigos ambientes, as suas antigas amizades, as suas antigas falas, antigos comportamentos, vícios, coisas que antes te preenchiam não preenchem mais, e Deus requer isso de nós. A Bíblia diz que aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. É a Bíblia que nos revela que aquele que está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Existe uma direção do céu, existe uma bênção celeste, existe algo poderoso de Deus para você, e você não pode se encurvar às coisas desse mundo, os apelos, os deleites, as antigas práticas. Pastor, mas é difícil viver esse tempo, é difícil viver essa nova vida, é difícil. Você que é novo convertido, você que se batizou há pouco tempo, você que está conhecendo a Jesus agora, deixa eu te falar, para nós que já temos muito mais tempo, nós somos tentados muitas vezes a nos encurvar à tendência desse tempo. A modernidade, ela traz no seu bojo coisas boas e coisas ruins. A ideologia desse tempo é pecaminosa, ela é desastrosa, ela é hedonista, egocêntrica. E ela tende a fazer com que o homem olhe para dentro e satisfaça os seus prazeres. Só que deixa eu te falar, Deus ele tem um prazer melhor para você. Deus tem uma alegria muito melhor para você. E isso vai nascendo, vai aflorando ao passo que você vai mortificando a sua vida para viver a vida com Deus. Quando você começa a assumir as suas disciplinas espirituais, de ouvir ao Senhor através da sua palavra, falar com Deus através da oração, mortificar a sua carne através do jejum, você começa a ter uma nova dimensão de vida. E de repente você está ouvindo essa mensagem, você está desesperado, não sabe para onde ir, achando que as coisas não estão legais. Calma, é o processo. A conversão, a reconciliação é um processo que você precisará suportar por algo maior. E para você que já tem um tempo na igreja, você que já vive a vida com Deus e que vez ou outra é convidado, é levado a satisfazer as suas vontades com aquilo que os olhos podem ver, o que as outras pessoas dizem ao seu respeito, estando em lugares, conversando, tentando se adequar para ser aceito. Está na hora de crescer. Está na hora de amadurecer. Não precisamos disso. Nós teremos as pessoas certas para o momento certo, dentro de um ambiente certo. E está tudo bem. Nós não precisamos ter todo mundo, nós não precisamos ser aceitos em todos os lugares. Afinal de contas, nós seremos rejeitados, injuriados, caluniados, traídos, por amor a Jesus. Meu irmão, você precisa se encontrar em Jesus. Você precisa se satisfazer em Jesus. Você precisa ter a vida plena em Jesus. O homem que busca a glória nos olhos dos homens terá a sua satisfação temporária. Mas o cristão que busca a glória
nos olhos de Deus, aos olhos de Deus, terá sua satisfação permanente e eterna. Concluo. A vida cristã exige discernimento sobre onde estamos, com o que trabalhamos e com quem nos associamos. Jesus nos ensina que o lugar certo, o uso correto e a fidelidade ao chamado, ao propósito, aquilo que Ele tem para nós, são mais importantes que aplausos humanos ou atalhos temporários. Não tente caber aonde Deus não colocou você. Permaneça no chamado, confie na direção. Faz o simples, viva o ordinário. E daqui a pouco você vai estar vivendo o extraordinário. Deixa eu orar por você. Pai, obrigado por Tua palavra. Obrigado por nos dar direção. Obrigado por nos dar caminhos que são caminhos perfeitos, porque foi o Senhor que construiu. Mesmo sendo homens e mulheres imperfeitos, nós cremos no Senhor e nos ajuda para andar no lugar, no ambiente, com pessoas que o Senhor tem colocado na nossa vida. Não nos permita ser seduzidos, levados para aquilo que não glorifica o Teu santo nome. Quebra o arco, Senhor, corta a lança, queima os carros no fogo, destrói as artimanhas, os embaraços, as armadilhas de Satanás contra a nossa vida, contra a vida dos Teus filhos. Nos dar o escape, Senhor, nos dar o livramento e nos ajuda a vencer. O que nós oramos a Ti, agradecidos por tudo. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua casa. Se essa mensagem tocou no seu coração, não deixa de dar o like. Dá o like. Comenta aqui embaixo aquilo que falou ao seu coração. Tira uma foto, coloca lá nos seus stories. Convida mais pessoas para estar aqui com a gente. Convide seu parente, amigo, irmãos. Pega esse link, coloca nos seus grupos que você faz parte. Está te abençoando. Pode abençoar alguém. Se Jesus não voltar, amanhã estaremos aqui, agora em novo horário, às 7 horas, no meu canal do YouTube. Um devocional Café com Graça, o seu devocional de todas as manhãs. Beijo no seu coração, forte abraço. E até.